Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lei dos senos. Olha só, imagine uma circunferência qualquer de centro O em um triângulo inscrito a essa circunferência. Significa que cada um dos seus vértices estão sobre a circunferência. No caso aí, eu criei um triângulo ABC, ok? Então, para batizar aqui os lados, vamos chamar o lado BC, o comprimento do lado BC de Azinho, o comprimento do lado AC de Bzinho e o comprimento do lado AB de Czinho, ok? E eu quero destacar ainda o raio dessa circunferência que nós vamos chamar de R, ok? Então, lembrando que o arco BC em destaque, que eu estou colocando aí de roxo, ele é o valor do ângulo central correspondente, né? Ok? Esse ângulo BOC é a medida daquele arco BC. Lá no vértice a relação que nós temos desses dois ângulos, né, é a seguinte: se o A mede alfa e o arco BC mede beta, nós sabemos da geometria que o alfa ele é exatamente a metade do beta, ok? Nós vamos precisar lembrar disso. Então veja bem, nessa mesma figura eu vou tirar um pouco de símbolo, mas para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Eu vou gerar aqui o diâmetro, ok, dessa circunferência, e eu vou aqui ligar esse novo ponto na circunferência que eu vou chamar de A', eu vou ligar até o ponto C. Então observe algumas coisas que são interessantes aqui. Esse arco que vai do A' até o B, passando pelo A, ele mede 180 graus, porque ele está sendo definido pelo diâmetro B', ok? Então, lá no vértice C, acabamos de fabricar um triângulo retângulo, ok? Lá no vértice eu tenho um ângulo de 90, porque esse ângulo BC', ele é a metade do arco que está de roxo, ok? E o que há de interessante nisso? Veja, o triângulo BA'C, ele tem como hipotenusa 2R, certo? E o ângulo A' é o mesmo do ângulo A, porque ambos projetam o arco BC. E aí, o que nós podemos deduzir a partir disso? Que no triângulo retângulo que nós estamos vendo, o lado A podemos relacionar com a hipotenusa e o ângulo A'. Seno de A' é a mesma coisa do seno de A, ok? E o seno de A nada mais é do que o cateto oposto ao A', que no caso é o A, dividido pela hipotenusa, 2R, certo? E aí nós podemos concluir o raciocínio da seguinte forma, que 2R, que é exatamente o diâmetro, ele nada mais é do que A dividido por seno de A. E aqui é uma relação muito importante, porque se nós fizéssemos isso com os outros vértices, B e C, nós chegaríamos em relações semelhantes. Veja só, nós chegaríamos exatamente aqui, que o diâmetro ele é equivalente a pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo oposto a B. A mesma coisa ia acontecer com o lado C. Então, qual é a conclusão? O que é chamado de lei dos senos?
Quando você pega um lado e divide pelo seno do ângulo oposto àquele lado, esse número ele é constante. E ele vai acontecer quando você fizer também com cada um dos lados do triângulo que está inscrito naquela circunferência, de tal maneira que essas razões todas são equivalentes ao dobro do raio, ou seja, dá exatamente o diâmetro. E essa expressão é conhecida como lei dos senos. Né? A razão entre um lado e o seno do seu ângulo oposto é chamado de lei dos senos. Na prática, vamos aplicar o raciocínio que acabamos de deduzir. Veja, se eu tenho um triângulo onde um dos ângulos mede 30, e nesse caso, pelo texto, é o ângulo A, o lado oposto a gente chama de Azinho, certo? Então, olha só, calcule o raio da circunferência circunscrita a um triângulo ABC, em que A vale 15 e o ângulo A mede 30 graus. Então, veja, quando nós pegamos o lado do triângulo e dividimos pelo seno do ângulo oposto, e o ângulo oposto ao Azinho é o 30, isso é equivalente a 2 vezes o raio. O A mede 15, seno de 30 mede meio, e nós temos 2R. Repetindo 15, multiplicando pelo inverso do meio, nós teremos 30. Conclusão, o raio dessa circunferência circunscrita a esse triângulo, ele mede 15 centímetros também. Uma segunda aplicação, dado o triângulo ABC, com os ângulos em destaque de 30 a 45 e um lado de 10, eu gostaria de achar os valores de x e y. Bom, primeiro, se um ângulo é 30 e o outro é 45, nós já temos 75. Restou para o ângulo A, lá de cima, 105 graus. E, pela lei dos senos, o que é permitido fazer? O que é permitido fazer é o seguinte: nós podemos pegar y e dividir pelo seno do ângulo oposto a y, que é 30. Isso vai ser equivalente a pegar 10 e dividir pelo seno do ângulo oposto. Estamos aplicando a lei dos senos. Substituindo os valores que nós já conhecemos, vai ficar y sobre meio, e do lado direito 10 sobre raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Esse valor nós vimos lá nas transformações, né? Fazendo o seno de 45 mais 60, a gente consegue obter o seno de 105. Bom, dando uma simplificada, vamos ficar com 2y do lado esquerdo. Do lado direito ficaremos com 40 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Simplificando, teremos 20 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Nesse momento, nós podemos racionalizar. Quem racionaliza esse denominador é raiz de 6 menos raiz de 2, em cima e embaixo. Ficaremos com 20, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. Embaixo, ficaremos com o quadrado do primeiro termo, quadrado da raiz de 6, que é 6, menos quadrado da raiz de 2, que é 2. Conclusão, ficaremos com 4 vezes, aliás, 5 vezes, né? Raiz de 6 menos raiz de 2. Esse é o comprimento do lado que nós chamamos de y, ok?
Agora, para fazer a descoberta do lado que nós chamamos de x, nós podemos agir de forma semelhante. Podemos pegar x e dividir pelo seno do ângulo oposto a x, ok? E podemos até usar o lado y, que surgiu agora, pegando y e dividindo pelo seno do ângulo oposto a y. Substituindo os valores, ficaremos com x dividido por raiz de 2 sobre 2. Do lado direito, ficaremos com 5, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2, sobre seno de 30, que é meio. Bom, repetindo o primeiro termo, né? E multiplicando pelo inverso do segundo, nós ficaremos com 2x sobre raiz de 2 do lado esquerdo. Do lado direito, ficaremos com 10, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. Bom, dividindo por 2 e passando a raiz de 2, multiplicando, ficaremos com 5 raiz de 2, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. E do lado esquerdo, x. Colocando raiz de 2 para dentro do parênteses, ficaremos com raiz de 12 menos raiz de 4, que nada mais é do que 2 raiz de 3 menos 2. Colocando 2 em evidência, ele vai multiplicar o 5 e vai sobrar dentro dos parênteses raiz de 3 menos 1. Esse é o valor do x. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.